Então, principais problemas da arborização urbana, né? Primeira coisa, no Brasil, né? Falando de Brasil, falta de planejamento. Que planejamento de arborização urbana é crucial, porque depois que você plantou uma espécie lá, ela vai te entregar alguma coisa alguns anos depois, 7, 10, 15, 20 anos depois, você vai ter a entrega daquilo, né? Do que aquele plantio se propôs. E se você não planejou bem aquilo, os problemas vão acontecer. Então, se você não planejou bem a arborização urbana, se você não planejou bem a parte de arquitetura da cidade, né, o planejamento urbano, você já vai ter problemas na arborização urbana. Então, a falta de planejamento é a principal coisa assim no Brasil. E esse fator de que muitas cidades não foram nem planejadas pensando numa arborização urbana. E o planejamento urbano geralmente só leva em conta a arborização no final do planejamento. Então, muitas vezes as cidades saem plantando o que dá na cabeça, né, sem um técnico, sem um responsável, mais da cabeça lá de uma reunião de pessoas que não têm um entendimento muito profundo da coisa, e você vê cidades aí com 90%, 80% de uma espécie só. E muitas vezes espécies exóticas invasoras, como o alfeneiro, por exemplo. A sibipiruna é usual, ela é uma espécie interessante para a arborização urbana por muitos fatores, mas é claro que essa frequência muito alta é ruim. E você encontra cidades aqui no norte do Paraná, norte de São Paulo, etc., com 60, 70, 80, às vezes 90% é só sibipiruna, né? Então, isso é ruim, é falta de planejamento. Outra coisa, infraestrutura ruim. Calçadas pequenas, né? Fiação do pior tipo que tem, que é aquele aberto, que eu vou mostrar fotos depois. Pouco espaço, solo compactado, entre mil e outros fatores, né? Mas principalmente o tamanho de calçada e o estado da calçada, né? A área livre que você tem para plantio ali, é uma coisa que a maioria das cidades tem problema de infraestrutura. Mão de obra pouco qualificada e geralmente desproporcional. Você vê municípios como Maringá, que tem mais de 100 mil árvores e tem, acho que, 2 pessoas responsáveis por vistoriar as árvores, por fazer o planejamento de viveiro, por fazer os plantios, etc. 2 técnicos, né, e mais acho que 10 pessoas para fazer todo o restante, em termos de manutenção, poda, plantio, rega, adubação, quando é necessário. Então, geralmente, mesmo nos melhores municípios, você tem uma mão de obra, não diria pouco qualificada em Maringá, mas desproporcional, mas em muitos municípios pouco qualificada. Geralmente, nem técnico agrícola, o cara que cuida da arborização às vezes uma pessoa que foi colocada lá e não tem nem curso superior. Acontece muito isso. Então, é preocupante. E o poder público parece não ter interesse em colocar gente qualificada nesses pontos, o que eu acho absurdo e não sei como isso pode ser alterado, né? Isso é uma coisa que vai demorar para se alterar. Uso inadequado de espécies, como eu falei, tanto em quantidade, né? Eles colocam uma espécie só em grandes frequências, como também inserem espécies exóticas invasoras, ou uma espécie muito grande num lugar de calçada pequena, com fiação, ou num lugar que tem uma tubulação muito próxima do solo, e na calçada, e eles colocam árvores de raízes muito agressivas. Então, o uso inadequado de espécies também é muito comum. A produção do muda para arborização urbana é pequena e pouco desenvolvida, né? Padrão de qualidade horrível, porque o padrão de qualidade de uma muda para arborização urbana é diferente daquele que a gente vai usar para restauração. Na restauração, a gente consegue trabalhar com mudas menores e com vários tipos de espécies. Dentro da arborização urbana, você tem que pensar muito bem na espécie, né? Que muitas vezes você não pode usar grande diversidade, porque a cidade tem um limite ali de favorecimento da infraestrutura urbana para a utilização de espécies, então tem um limite de quantidade de espécies que você pode utilizar também. E você normalmente você vai querer uma boa variedade de espécies dentro do possível e mudas de boa qualidade, em bom padrão. Esse padrão eu vou mostrar depois o que seria. Mas você não vai acabar não encontrando. Você vai encontrar essa espécie interessante, mas não encontro nenhum viveiro num padrão que eu preciso. Então, isso é um problema muito grave. Outro
outra coisa é que os problemas graves da arborização demoram a aparecer, né? Depois que as árvores já estão consolidadas lá, que você vai ver que está quebrando calçada, que está quebrando muro, que tá fazendo um sombreamento muito intenso, ou que está colocando em risco a vida das pessoas, isso demora para aparecer, mas quando aparece, os problemas são gravíssimos. O custo de manutenção da arborização, principalmente se ela é de médio e grande porte dentro de uma cidade, é altíssimo. Você tem que ter técnico, você tem que ter equipe, você tem que ter viveiro, você tem que ter uma continuidade do processo, um planejamento, né? E tudo isso custa caro. E outra coisa que a gente está falando que é super complicada é a conscientização da população. Não em toda a cidade, mas em grande parte, a gente vê que a população não se interessa pela arborização, e isso causa também um voto, né? Porque a política está muito ligada a isso, em pessoas que também não têm interesse em melhorar essa arborização urbana. Então, você vai de uma conscientização da população que não entende a arborização como algo importante para a qualidade de vida e para a melhora da cidade, e que acaba votando mal e que acaba prejudicando o processo de continuidade, um favorecimento de uma política aí voltada a uma boa arborização urbana. Então, eu vou mostrar alguns fotos aqui que mostram aí esses problemas de falta de planejamento, de espécies inadequadas, entre outros fatores. Uma coisa que a gente vê constantemente em qualquer cidade do Brasil, por exemplo, aqui no norte do Paraná, isso é muito comum, é fazer essas banquetinhas no entorno das árvores. Né? Isso dificulta a entrada de água ali na área livre que a árvore tem, isso ajuda na compactação e ainda ajuda a ser um depósito de lixo. No caso ali, jogaram uma melancia, o que pode até funcionar como adubo ao longo do tempo, vamos dizer que vou fazer uma compostagem ali. Então, mas não é só isso que eles jogam, né? Vão jogar plástico, vão jogar todo tipo de lixo ali, vão utilizar isso como lixeira. Então, isso não é uma coisa interessante para a arborização urbana. Isso influencia na sobrevivência da árvore e é péssimo em termos estéticos e de planejamento para a cidade como um todo. E é muito utilizado. Né? É melhor fazer um banquinho aqui do lado do que fazer isso. Aí o lixo jogado, né? Absurdo. Ó, olha o tamanho do absurdo que você encontra. Isso aqui é numa cidade chamada Paranacite, que é próximo aqui de Maringá. Uma praça em que você tem toda uma área gramada, que você poderia plantar uma árvore tranquilamente ali, até de médio, grande porte, como no caso, acho que um IP aí, e a pessoa vai lá e faz uma impermeabilização e faz um limite para essa árvore, né? É simplesmente um gasto público que não tem sentido de ser. Não serve para nada isso e ainda dificulta a sobrevivência da árvore, porque ali ainda fizeram um aterramento, dificultando a respiração, né? Então, falta de planejamento mesmo. Outra coisa é calçada. Se tem uma calçada larga aqui, tem mais de 2,5 metros essa calçada. Cabe uma árvore de médio e até de grande porte, dependendo da espécie. Só que você não tem área livre para essa árvore. E ao jeito que foi aberta a área para o plantio, claro, um solo extremamente compactado e, claro, não dando abertura para o tanto que essa raiz ia crescer. Por isso que ela ficou tão superficial. Isso aí é uma sibipiruna. E a sibipiruna, claro, ela tem raízes que são superficiais, tende a aparecer na superfície. Mas quando você tem um solo compactado, quando você tem essa abertura e esse plantio super perto do meio-fio, você tem um desfavorecimento às raízes. Então, a expansão das raízes. Então, você vai ter problemas com essa árvore. Isso é falta de planejamento. Isso causa esse tipo de queda, que você vê que a raiz ela não conseguiu muita expansão de território, por causa de compactação do solo, por causa da área livre pouco pequena. Nesse caso aqui, ela não tinha quase árvore ali, não sei nem como ela absorve água, né? Então, você causa um apodrecimento de raízes pouco desenvolvidas, que apesar dessa copa toda, apesar disso tudo, o risco de queda aumenta muito. E acontece isso. Falta de planejamento, de novo. Isso aqui não é nem a espécie que estava inadequada. Nesse tipo de calçada, cabia até uma espécie desse porte, mas numa área livre decente, com solo descompactado, e outros fatores, né? Um plantio bem feito, e uma manutenção dessa árvore bem feita também, claro. Aí, esse tipo de erro de planejamento pode causar danos como esse.
Nem sempre uma árvore cai por causa de falta de planejamento, por causa de problemas, vamos dizer. Mas a árvore cai porque, naturalmente, ela tende a morrer também, né? Então, se der uma ventania muito forte, mesmo que tiver tudo certo, existe risco de queda. Risco de queda zero é muito difícil, só para árvores muito novas. E como na arborização a gente quer crescimento rápido, muitas vezes se usa muitas espécies pioneiras, que têm crescimento rápido e também um tempo de vida mais curto. Então, aqui em Maringá, por exemplo, tem muita sibipiruna, uma espécie pioneira, ela vive na natureza em média de 60 anos. Na área urbana, com o estresse que tem, ela vai viver menos. Então, ela vai ter um desgaste físico por causa dos impactos da urbanização sobre ela, e ela vai ter uma tendência à queda após os 40 anos, que já começa a ficar elevada. Então, você tem que pensar nisso também. Mas nem toda queda de árvore vai ser um erro de planejamento, e é um risco que se tem também pelos benefícios que essa arborização pode causar. Né? Só que com um bom planejamento, com a indicação certa da espécie, você reduz esses riscos e as chances desse tipo de coisa acontecer. Mas nunca para zero. Né? Sempre vai existir esse tipo de risco. Então, pode cair numa casa, pode até matar uma pessoa, né? É um risco sério. Então, o planejamento tem que ser muito bem pensado. Mas por causa desses riscos, você vai deixar de plantar árvores grandes, você vai deixar de plantar árvores médias? Eu acho que não. Né? Por isso que você tem que se planejar, porque o benefício que isso traz, ao meu ver, é muito maior. E se você planejar bem, e tiver uma manutenção, uma boa equipe, você vai estar substituindo essas árvores com problemas o mais rápido possível, evitando todo e qualquer tipo de queda. Né? Aqui outra coisa que fazem muito é a poda drástica, né? Essa é uma árvore essa árvore tem muitos erros, né? Primeiro, foi plantada colada no meio-fio, dificultando a expansão da raiz, dificultando o equilíbrio da árvore. Segundo, para economizar, né, recurso, porque eles vão dizer que tem uma equipe de poda que vai passar uma vez ao ano. Aí eles sabem que tem que fazer muitas podas, mas vai lá e faz uma poda drástica, que só pode passar aquela vez. Então, quer economizar dinheiro. Só que com isso, na hora que você faz uma poda drástica dessa, você tem a morte das raízes, de grandes raízes lá embaixo, porque a árvore entende, vamos dizer, que não precisa de tantas raízes. Então, ela vai, quando ela começar a rebrotar de novo, ela vai começar a despender novas raízes. E com isso, você vai ter um desequilíbrio maior da árvore, a partir do momento que ela vai crescendo de novo. Entre outros problemas de saúde, né? A resistência dessa árvore, depois de uma poda drástica dessa, vai reduzir significativamente. Aqui, outra coisa, pessoal, isso aí é um ficus benjamina, se eu não me engano, plantado naqueles tubos, né? Para forçar a raiz a descer, né? Para não estragar a calçada. Então, o cara colocou uma espécie inadequada para a calçada, que é um ficus, uma figueira, numa calçada não é adequado, vai quebrar a calçada no futuro, porque tem raiz superficial, a gente já sabe disso. Mas o cara quer colocar aquela espécie lá, mesmo que seja inadequado. Daí ele vai colocar um tubo e força a raiz a se aprofundar. Só que isso causa vários danos à saúde da árvore, né, um estresse muito grande, e, além do que, as raízes vão conseguir ir voltando, vão chegar em alguma tubulação, vão chegar em algum muro, então isso não impede os prejuízos que as raízes poderão dar no futuro. Então, uma coisa também que não precisa ser feito, isso é falta de planejamento, falta de visão técnica aqui. Aqui também, outro caso, isso aqui é um cidadão, né? Não é nem foi nem a prefeitura, que existia uma área livre antes, mas olha a visão da pessoa. A pessoa quer calçada, ela não quer grama, não sei, não consigo entender bem o motivo, mas ela vai lá e impermeabiliza, compra cimento e vai lá, um cidadão vai lá e impermeabiliza o entorno de uma árvore. Então, claro que isso vai trazer prejuízos, e isso é falta de conscientização da população. Aqui é o exemplo aí de um solo muito compactado, de uma área livre aberta de maneira ruim, péssima, uma árvore plantada muito próximo do meio-fio também, e olha aí o que acontece, a raiz que deveria ser subterrânea está muito superficial, né, fazendo estragos e, claro, trazendo um risco de queda. Poda unilateral, é um tipo de poda drástica também, só que você deixou a árvore toda uma tendência à queda para o lado da rua. Né? Que, se ela cair para o lado da rua ou para o lado da casa, é ruim. Mas você não pode deixar que ela
tenda a crescer. Se for necessário uma poda desse nível, porque tem muitos galhos podres, muitas vezes é recomendada a retirada da árvore como um todo, né, a substituição daquela árvore, né, em vez de fazer isso, porque você vai estar aumentando o risco de queda, entre outros fatores. Aqui, outro exemplo, né, uma área livre ínfima, muito pequena, para uma árvore de médio porte. A árvore tem que ciclar nutrientes, tem que receber água por essa área livre que ela tem na calçada. E por isso que eu acho, às vezes, inacreditável quanto essas árvores ficam frondosas e bonitas com esse pouco espaço que é dado a elas, tanto para evoluir em raiz, como crescimento em geral. Né? É impressionante o que elas conseguem fazer. Aqui, aquele exemplo aí, só o Ficus benjamina, toda uma rua, ó, toda plantada com aquelas tubulações. Uma árvore que vai ter uma copa imensa, vai fazer um sombreamento imenso. Aqui, estava ainda em face sul. Ou seja, esse lado da rua já vai ter falta de sombreamento. Então, você não precisa de sombrear mais. Aí a pessoa vai e coloca Ficus benjamina, que dá um sombreamento gigante, que vai estragar a calçada, e ainda nesse espaçamento que não dá nem 6 metros de uma árvore para outra. Então, falta de planejamento e, claro, um futuro de problemas. Está escrito ali um futuro de problemas. Né? Cupim, né, por causa de sanidade. A árvore vai se estressando, vai tendo matéria morta, vai aparecendo cupim. É um bom indicador das árvores que estão com saúde precária. Né? Aí, inclusão de espécies exóticas invasoras, como a Leucena leucocefala em arborização urbana e também em APP e nos parques, né? Uma coisa que pode trazer um impacto ambiental gigantesco. Uma espécie exótica invasora se disseminando pode tomar conta e causar um prejuízo à biodiversidade gigantesco. Ao tanto que uma árvore, vamos dizer, você fez um plantio de recuperação de APP, que acontece ainda hoje, com Leucena leucocefala, olha o que vai acontecer. Você vai ter a perda de biodiversidade do local, só vai dar ela, nem capim direito vai conseguir crescer ali, e esse espaço que deveria ser de ampla diversidade fica com uma espécie só. O mesmo acontece com o Ligustrum lucidum, né? O alfeneiro aí, que eu acho que na região de vocês acontece bastante na arborização urbana. Curitiba, principalmente, tem alguns bairros que tem o plantio dessa árvore, que eu acho que já estão sendo substituídos ao longo do tempo. Uma hipótese para ilustrar o quanto uma árvore luta para sobreviver dentro do ambiente urbano e para proporcionar os benefícios para a sociedade. Né? Então, ela foi praticamente podada a uma determinada parte da vida, uma poda drástica, mas ela conseguiu reconduzir o tronco dela e se tornar uma árvore plenamente efetiva para trazer benefícios. Então, as árvores se esforçam para sobreviver aqui de forma incrível, né, no ambiente urbano.